Fala pessoal, tudo bem com vocês? Red Bull Bragantino, hein? Vence o São Paulo de virada no Morumbi e alcança a melhor campanha da primeira fase. Vai incomodar. Mas o Tricolor trouxe algumas boas notícias. A rodada também manteve o Corinthians vivo até o final. O que será que vai acontecer no fim de semana? Assuntos desse vídeo. Eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, tem muita gente nova aqui se inscrevendo e tem muita gente que está assistindo os vídeos e que ainda não é inscrito. Tem vídeo inédito aqui todos os dias, a gente acompanha todas as movimentações do futebol, análise de jogos, movimentação de mercado, sempre tem informações, opiniões, análises, tudo quentinho aqui para vocês. Então inscreva-se, dá o teu like, isso é muito importante pra gente, beleza? Bom, o Red Bull Bragantino surpreendeu, né? Acabou vencendo o São Paulo no Morumbi. Havia uma expectativa para a gente ver esse São Paulo do Fernando Diniz, uma das equipes mais elogiadas antes da paralisação. O Diniz havia encontrado um padrão, um sistema tático, aquele jogo que a gente já havia se acostumado a ver, e a despedida tinha sido uma vitória num clássico, 2-1 sobre o Santos. E mesmo com a saída do Antony e a aposta no Pablo, o Pablo, embora não goze ainda de muito prestígio da torcida tricolor, porque ele chegou, se lesionou, não conseguiu render o esperado, eu não concordava com isso, porque sempre que aproveitado, quando conseguia, o Pablo acabava deixando seus gols, seja em clássicos, jogos decisivos, importantes, e eu sabia que ele poderia render mais do que ele estava rendendo. É um cara muito identificado, assim, muito com vontade de dar certo no São Paulo. E com a saída do Antony, ele foi a escolha do Fernando Diniz. Mesmo que não seja um jogador de movimentação, ele tá muito afim, tá com vontade. Já estava bem antes da parada e voltou bem também, marcou 2 vezes gols de centroavante, né? O primeiro num cruzamento, um arco maravilhoso do Reinaldo, de primeira, em que ele, no meio dos 2 zagueiros, consegue deslocar de cabeça e abrir o placar naquele momento. Só que aí a gente precisa entender que do outro lado tem uma equipe que sobrou na Série B do ano passado, que fez muitos investimentos, que tem um plantel muito interessante, que está na Série A do Campeonato Brasileiro esse ano, que começou a treinar antes do que os demais, e isso a gente verificou aí no aspecto físico, que ficou evidente, especialmente do meio para o final do jogo. Eu sei que tem as 5 substituições que confundem muito a cabeça da gente, né? Porque daqui a pouco começa a entrar um monte de jogador, mas é exatamente por isso essa regra da FIFA, né? Com essa rotina, maratona de jogos, você não consegue ter o mesmo ritmo fisicamente. Só que é claro, algumas equipes vão ter mais recurso no banco de reservas do que outras. E outras equipes, mesmo que não acabem alçando mão dessa função, dessa opção de fazer muitas substituições, podem ter uma condição física melhor e se sobressair por isso. O Red Bull Bragantino se aproveitou muito disso, ficou muito evidente. Mas também tem o trabalho desenvolvido e tem grandes jogadores. Como, por exemplo, o gol do Matheus Jesus, que é um jogador que não deu certo no Santos, que foi para o Corinthians e não teve muitas oportunidades, mas sempre não deu certo no Santos, né? Ele acabou tendo outros problemas, porque qualidade técnica a gente sempre soube que ele tinha. Acabou desferindo um chute ali de fora da área, mas a jogada começa num lance espetacular do Arthur. Esse Arthur, ponteiro, extrema, que fez uma grande temporada pelo Bahia, emprestado pelo Palmeiras, vejam só, o Palmeiras hoje sem o Dudu foi buscar o Rony e acabou vendendo o Arthur para o Red Bull Bragantino, que investiu aí, foi a maior contratação da história do clube, mais de 20 milhões de reais, por esse jogador que é muito bom. Ele consegue, com a velocidade que ele tem pelo lado direito, ele consegue, mesmo com a marcação dobrada ou triplicada, ele se desvencilha de 3 marcadores e entrega a bola para o Matheus Jesus, que fica com espaço para poder fazer o chute e empatar a partida. Depois, uma jogada individual do Morato, que passou pelo São Paulo, e aí teve uma lesão grave, o São Paulo cuidou desse jogador, ele estava muito interessado em dar certo lá e acabou não acontecendo, parou no Bragantino e vejam só, lei do ex, né? Acabou marcando um gol, entortando o Arboleda dentro da área, mas méritos dele também, né? Ele cortou para um lado, cortou para o outro, o Arboleda estava junto na jogada e ele conseguiu espaço para desferir o chute.
um gol assim de força, de técnica, de inteligência. E o Bragantino, né, tava solto no jogo. O jogo tava muito aberto, especialmente no primeiro tempo, né? Lá e cá, com o jogo do Fernando Diniz propicia isso, né? E a gente viu isso no Bragantino também. Um time que marcava a pressão, sabia, né, desse sistema do Diniz de sair jogando desde a intermediária, desde a defesa, com o Thiago Volpi. E aí você marca a pressão para tentar roubar algumas bolas. E algumas vezes conseguia. Como o Bragantino também tentava fazer isso e o São Paulo tentava meter ali, aplicar um contra-veneno. E aí o segundo gol do São Paulo, que é o empate, foi uma jogada maravilhosa, né? O Igor Gomes, cracaço, Daniel Alves nem se fala, calcanhar e o Pablo desfere um chute de longe que vence o goleiro Júlio César. E aí vem o segundo tempo, aí o aspecto físico começa a pesar. O Pato teve algumas oportunidades, tem uma jogada maravilhosa que ele faz ainda no primeiro tempo, né? Que ele consegue cortar 2 vezes o marcador, ele ganha no corpo, ele consegue tirar do goleiro, mas a marcação chega. E ali ele deu aquela cavadinha um pouco mais fraca, assim, que não foi capaz de vencer o goleiro e fazer o gol. Mas ainda assim apareceu para o jogo. O Vitor Bueno talvez estivesse um pouco abaixo, o Tietê também... mas eu ainda faço a ressalva do aspecto físico, né? O Reinaldo se desdobrou do jeito dele. No segundo tempo, o Fernando Diniz, depois que sofre o gol, tenta ganhar o jogo. E aí deixa só um zagueiro, tira o Arboleda, coloca o Reinaldo ali ao lado do Bruno Alves, e aí ele desloca o Everton, aquele mesmo, né, o ponteiro, pelo lado esquerdo, não como lateral, né, mas como um cara por aquele lado, e joga apenas com um defensor. E vai pra cima, né? Coloca os meninos, o Paulinho Boy, o Elinho, que estavam a fim de jogo e a coisa rondou. A bola rondou muito a área do Bragantino, mas o São Paulo não conseguiu empatar. Mas antes vamos falar do gol da vitória do Bragantino, né? Golaço do Arthur. Ele já tinha feito uma grande jogada naquele gol do Matheus Jesus, como eu falei, e dessa vez ele consegue um espaço que é muito difícil você encontrar. Ele tá praticamente de costas, porque ele consegue a tabela com... acho que o Claudinho não tinha entrado ainda, o Vitinho, ele consegue a tabela com o Vitinho e aí ele limpa o marcador e ele tá saindo do gol, só que ele dá uma puxada e mete na gaveta e o Volpi não consegue buscar. Um gol de rara felicidade, de individualidade, de técnica, de quem conhece, um grande investimento do Red Bull e que aos poucos, obviamente, vai dar resultado, né? Porque ele é muito bom jogador. Com isso, o Bragantino chegou a 20 pontos e se igualou ao Santo André, que tinha até então a melhor campanha do Campeonato Paulista nessa primeira fase. Só que o Bragantino também igualou o Santo André em número de vitórias e passou no saldo, tá 7-3. Então a tendência, né? Pelo menos a gente tem que esperar a última rodada aí para saber, mas o Bragantino pode terminar com a melhor campanha do Campeonato Paulista. Esse time aí não veio para brincar não, hein? E aí o São Paulo já estava classificado, tudo mais, mas tem uma coisa interessante que vai acontecer com o São Paulo. Primeiro eu quero dizer o seguinte, vamos com calma, tá, gente? O São Paulo estava muito elogiado antes da parada, voltou a perder um jogo em casa, nunca é legal, mas... Tem todo o aspecto físico que eu já falei aqui, tem questão de entrosamento, tem um time que estava treinando há mais tempo e teve um jogo interessante em que o mérito foi do adversário. Porque daqui a pouco a gente vai falar assim, pô, o São Paulo não podia perder para o Bragantino, como assim? Até por ser a equipe de melhor campanha do campeonato até aqui, era o adversário mais indigesto dessa rodada. Então não é nenhum demérito você perder para o Bragantino. E o Bragantino atrapalhou e incomodou a vida de todos os rivais aí, em clássicos durante o campeonato. E tem um time de Série A, tanto que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que ficar atento aos movimentos. Eu gostei do Pablo como substituto, entre aspas, do Antony, gostei do Igor Gomes, gostei do Daniel Alves, a defesa bem montada. Acontece que o adversário teve espaços, porque os times do Diniz oferecem isso, ajustes sempre deverão ser feitos, mas sem terra arrasada, né? Acho que é uma retomada, foi um resultado aqui e ali, mas o São Paulo pode se recuperar. Só que o São Paulo enfrenta domingo o Guarani. E se o São Paulo ganhar do Guarani, combinado com uma vitória do Corinthians sobre o Oeste, o Corinthians está na próxima fase. Vejam que coisa, né?
Obviamente o Fernando Diniz foi perguntado sobre isso e a resposta dele foi protocolar e não teria como ser diferente, do tipo, não tenho que me preocupar com o Corinthians, tenho que me preocupar com o São Paulo. E evidentemente é isso que o São Paulo vai fazer. Vai jogar o seu futebol, vai tentar dar uma resposta para o seu torcedor, embora alguns não queiram que o São Paulo vença o Guarani no domingo, mas enfim, o torcedor quer ver o São Paulo jogar bem, conquistar o maior número de pontos, ir para a próxima fase e tá tudo certo. Mas tem essa peculiaridade. Uma vitória do São Paulo sobre o Guarani, combinada, de novo, com uma vitória do Corinthians sobre o Oeste, classifica o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians tem 14 pontos. E o Guarani perdeu hoje para o Botafogo de Ribeirão Preto, a pior equipe do campeonato, 2-0. Vejam como é o futebol. O empate hoje do Guarani já praticamente eliminaria o Corinthians, né? Ainda não, mas uma vitória do Guarani, vamos colocar assim, já eliminaria o Corinthians. Como o Guarani não venceu, pelo contrário, perdeu, ele manteve os 16 pontos e o Corinthians tem 14. Então vamos lá. Se o Guarani empatar com o São Paulo, se o São Paulo empatar com o Guarani e o Corinthians vencer, os dois chegarão a 17. E aí o Corinthians vai ter que tirar um saldo de 2, ou seja, ele ainda pode se classificar mesmo que o São Paulo empate com o Guarani. Se o Guarani vencer, mesmo que o Corinthians vença, o Corinthians está eliminado. Agora, o São Paulo vencendo o Guarani e o Corinthians vencendo o seu jogo, o Corinthians estará na próxima fase. E aí, gente, o que será que vai acontecer? O Corinthians ganhou uma sobrevida depois da vitória no derby e agora, com essa derrota do Guarani para o Botafogo de Ribeirão Preto, ficou tudo para a última rodada. Quero saber a opinião de vocês. Será que o São Paulo vai tropeçar diante do Guarani? Será que o Corinthians vai para a próxima fase e aí pode ganhar fôlego, né? E a gente sabe como é o Corinthians em mata-mata, com clássicos e tudo mais. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!